Palmeiras. Vinícius Bueno. Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta... Agora às 7h21, conforme prometido, agora é hora de falar do Palmeiras aqui nos Donos da Bola, como sempre, né, craque? Valorizando o Verdão. A gente já tá com o Vinícius Bueno conectado com a gente. Eu queria começar da mesma maneira que a gente vinha discutindo com o João Paulo Capelanes, perspectivas para 2022, contratações. O Palmeiras já começa a ir atrás de algumas peças, Vini. Queria começar te perguntando sobre goleiros, já que o Jailson acabou não tendo contrato renovado com o Palmeiras. Boa noite para você. Tudo bem, Gabi? Boa noite para você, para o Soler, para o craque Neto, para todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. O Palmeiras, de fato, está analisando o mercado, já está pensando na montagem do time para 2022. Isso passa pela renovação contratual do Anderson Barros e também, claro, do Abel Ferreira, que tem contrato, mas que deve assinar um novo vínculo. Ele, inclusive, já está fazendo parte dessa montagem. Vale a gente destacar que ontem o Vinícius Silvestre, por exemplo, foi muito bem, mais uma vez. Mas isso não significa que ele será o reserva imediato do Everton para a próxima temporada. O Palmeiras está analisando, sim, nomes. E antes de eu falar de um nome que ganhou muita força nas últimas horas, só registrar um dado interessante, viu, craque, Soler, Gabi e ouvintes que nos acompanham. O Palmeiras ontem, nesse empate por 0-0 com o Atlético Paranaense fora de casa, quebrou um recorde na história do Campeonato Brasileiro, dessa atual era, nesse atual formato de pontos corridos, com 20 times, 38 rodadas. Ontem, o Palmeiras entrou em com a menor média de idade de um time titular. Nunca, desde 2006, um time entrou em campo de maneira tão precoce, assim, com atletas tão jovens. Teve jogador ontem de 17 anos jogando, o Palmeiras com uma média de 19,8 anos, batendo o antigo recorde que era do São Paulo em 2019, com uma média de 21 anos. O Vinícius Silvestre, mais uma vez, foi muito bem, só que, volto a dizer, isso não significa que ele será o reserva imediato. Marcelo Lomba é um dos muitos nomes que estão sendo avaliados nesse momento, até porque é um cara de experiência na Série A, é um cara de grupo que aceita ficar na reserva, fazer parte de uma espera, porque ele sabe que o Everton será o titular absoluto e principalmente porque fica livre no final do ano, poderia vir de graça o Palmeiras já pensando na próxima temporada, craque Neto. Vamos lá, vou dar minha opinião aqui, para isso que eu sou pago, bem pago, diga-se de passagem. Silvestre não vai ser titular do Palmeiras nunca. Não. Certo? Ele é um péssimo goleiro? Não. Ele é um goleiro bom, mas não vai ser titular nunca. Um bom terceiro goleiro pro Palmeiras. Isso, mas não pode. Então... Ontem o Vini falou, né? Fez um grande jogo, concordo. Mas ele saindo do gol é um desastre. Muito fraco. Ele já tem 27 anos, 8 anos de profissional e não tem rodagem. Tudo bem. Os 2 empréstimos que ele teve, ele não jogou nem na Ponte nem no CRB. Então acho que não dá pra confiar ainda. E o Lomba é fraco. Pra quem teve Veloso, Leão, Praz que não veio... Marcão, né? O Everton, que foi comprado por 2 milhões, se tornou um dos maiores goleiros do mundo. Pode entrar, senhora. Pode chegar. O Zete. Né? Então não dá pro Silvestre. Então aí eu vou pegar o Marcelo Lomba. Bom, pera, o Marcelo Lomba jogou no Bahia, no Flamengo. Pô, vai pega o Maílson do Sport. Tem outros goleiros aí, é só olhar. Só olhar que dá. E aí também, pensando em Mundial, eu já dei um tiro no pé. Porque o próprio Felipe Melo disse, vai perguntar pra Leila, vai perguntar pro Gagliotti, vai perguntar pro Anderson Barros por que fizeram isso. E o Felipe Melo, pra mim, do jeito que saiu, foi um erro gravíssimo do Palmeiras. Você acha que tinha que ser mantido pelo menos até o... Não, deveria ter sido verdadeiro com ele. Falar assim, a gente não te quer, mas falasse isso antes do contrato terminar. Né? O que o Felipe Melo fala é que não houve essa conversa antes. Mas eu não sei qual é a informação do Vini. Quem falou? No meio do ano, tanto o Jailson quanto o Melo foram procurados pelo Anderson Barros para dizerem, para ouvirem ali no caso, que o Palmeiras não tinha interesse na renovação. Então. Naquele meio de temporada, o William Bigode foi procurado, outro tinha contrato só até o fim do ano, esse renovou, mas os dois já ouviram em julho que não teriam seus contratos renovados, pelo menos não por essa diretoria. Tem fala dele falando isso? Não, tem informação minha. Tá. Então, depois o Melo acabou admitindo que em julho foi procurado pelo Anderson Barros para dizer que não teria um contrato renovado. Ele não teve um contato direto com a presidente. Então por que nós não falamos isso? Foi proposta e procura nos últimos dias. Então vamos lá. Ele bastante por que a imprensa nunca bateu forte em relação a isso antes do Mundial, antes de brasileiro, antes de tudo? Por que nós não fizemos? A última declaração, até mesmo do Gagliotti aqui na Rádio Bandeirantes, foi com relação ao Felipe Melo, que
ele não poderia renovar Com a Leila. porque o Felipe Melo Gente, queria 2 quem anos. mandou Ele falou, ele então embora você foi Abel senta Ferreira, e velho. fala com ela. Foi o Abel Ferreira que não quis ele. Foi o Abel Ferreira que não quis o Jailson. Porque não estão renovando um contrato num treinador mais 2 anos se ele tem um contrato de 1 ano ainda. Ele não tem contrato de 1 ano ainda. Sim, até o então final estão do ano renovando que mais vem. 2 anos, porque é aquilo que eu tô lendo. Agora, então quem que tá mentindo? É o Felipe Melo que mentiu então, né? Porque o Felipe Melo falou com o Palumbo, o delegado Palumbo. Eu botei Não, o... craque, só para... Me permita, por favor, só para não ficar nenhuma dúvida, em julho, tanto o Felipe Melo quanto o Jailson foram comunicados de que naquele momento eles não teriam um contrato renovado, como teria Então, o mas William. só que ele deu uma entrevista Agora, falando de que não é fato, nos verdade últimos isso. dias, o que incomodou... Ele deu uma entrevista falando que não é verdade isso. Não, o que o Felipe Melo disse nos últimos dias é que ele não foi procurado, nem para uma proposta, por exemplo, de 1 ano. Isso, de fato, não teve. Ele foi procurado só em julho para dizer, não queremos renovar contigo e a tendência é de que você não fique. Ele foi avisado em julho, portanto. Ele foi avisado em julho. Vocês O que incomodou ele foi não ter sido procurado nos últimos dias. Isso, de fato, não foi mesmo. Você acredita que ele foi procurado em julho, ele não falou nada de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ele não falou nada desses 6 meses, ficou quieto? Vocês acreditam nisso? Da informação? Do Anderson como que chama o cara? Não, o próprio Melo, em julho, admitiu que teve esse papo. Você lembra disso? Eu não lembro. O que eu lembro dessa situação é isso que o Vini falou, né? Essa informação que o Vini trouxe há 6 meses, que eles não teriam um contrato renovado com a atual gestão, e depois o Gagliotti bateu sempre na tecla que se fosse para renovar, seria na próxima gestão, porque ele não poderia assinar um documento de 2 anos já no mandato de um outro presidente de 3. Gabi, Vinícius e Gustavo, vocês acharam certo o que fizeram com o Felipe Melo depois do título mundial? Primeiro você, Gabi. A maneira como aconteceu, não. É claro que o Vini trouxe a informação agora que ele já tinha sido avisado, mas até pelas próprias declarações do Felipe Melo, ele não digeriu isso muito bem. Pra ser muito honesta aqui, quando o Vini trouxe essa informação, eu ainda achei, quando eu opinei, disse que era uma boa, porque o Felipe Melo não tava rendendo. Eu também achava isso. Eu achava isso, não tem o menor problema. Mas depois não. E depois não. Eu sou igual a você, tá certinho. Ele começou a render bastante. Acho que por tudo que ele fez nos últimos anos, com suas fases ruins, com os seus momentos de se exceder demais, ele foi um líder e muito importante em muitas das competições do Palmeiras nos últimos anos. Vamos lá, o Jailson, todas as vezes que entrou, acho que só um jogo que ele foi mal. Do restante, ele salvou o time do Palmeiras. Foi bem. Não. Quantos jogos? Eu discordo. Eu acho que não. Desde 2016, acho que ele vem numa decadência técnica. Dos últimos jogos assim do como Brasileiro, o Bigode. dos últimos jogos do Brasileiro, que ele entrou, ele salvou... foi bem contra o Galo. Não, ele salvou o Palmeiras em 6 jogos. 6 jogos ele salvou o Palmeiras. Ele foi o melhor jogador em campo. Ele foi mal num jogo, que ele tomou um frango. Mas também entendo do Jailson pela idade. Também, exato. E não dá pra comparar também com a atuação que você tem do titular. Fica um pouco difícil pro Jailson também. Vini, só que tem uma coisa, né? Se o Everton vai pra seleção brasileira pra tudo, quem vai ser o substituto? Eu acho que essa é justamente a preocupação da diretoria do Palmeiras. Quem vai liderar o Palmeiras do Mundial? Né? É isso aí. E a informação do Vini há 6 meses atrás, que foi dada, né? Então o Felipe Melo não tá falando a verdade na entrevista que ele deu e nem na conversa com o Palumbo. Que ele falou que ele nunca foi procurado. Ele falou isso, tem o áudio dele aí. Tem o áudio dele com o Palumbo aí. Tanto é que o Palumbo, que é o delegado, que é conselheiro, falou isso é absurdo. Mas a informação do Vinícius vem no que aconteceu. Tanto é que o Vinícius tá certo. Se já não fizeram lá, já mostraram pra ele ali. Então, por isso que eu falo que tem ídolos e ídolos, né? Como um jogador, eu ficava com ele mais 1 ano. Beleza? Mais alguma coisa? Vinícius o Bueno. Não, só dizer que eu fosse algum gestor do Palmeiras, estou contigo nessa também. Eu procuraria o Felipe Melo para renovar por pelo menos mais 1 ano. Foi isso que incomodou o Felipe. Uma coisa é comunicar em julho. Não temos interesse, no fim do ano é possível que a gente não renove. E isso foi comunicado em julho. O que incomodou o Felipe, o que eu faria diferente, era ao menos procurá-lo para tentar oferecer um contrato de 1 ano.